Fala pessoal, notícia urgente para todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Eu peço que todos prestem muita atenção nesse vídeo. É uma matéria da CNN Brasil sobre o Auxílio Brasil. Tá bom, pessoal? Você aí que aguarda por novidades, anseia aí por um valor maior do Auxílio Brasil, você sabe da nossa luta que a gente tem travado ali para aumentar o valor do Auxílio Brasil para 600, depois cota dupla para mãe solteira. Todas essas questões, vocês que estão aí do outro lado da tela vão ficar sabendo agora. Por isso eu peço, assista ao vídeo até o final. Eu vou deixar aqui essa matéria da CNN, tá? Só vou mostrar para vocês aqui, ó, na tela, com aval da economia, governo deve recriar auxílio de 200 para turbinar o Auxílio Brasil. É isso mesmo que você viu, não tem nada de enganação, site da CNN Brasil, direto para sua tela, tá bom, pessoal? Vou deixar o vídeo rolando aqui e mais uma vez eu peço que você aí que não é inscrito, já clica no botão de se inscrever, ativa a notificação e compartilha esse vídeo para os 4 cantos do Brasil, porque eu tenho certeza que é de extrema importância para todos os beneficiários estarem sabendo. Na tela com vocês. Enquanto as pessoas vivem de bico, o governo vai tentando melhorar esse auxílio social, como bem disse o Fernando Nakagawa. O governo está estudando desistir daquela compensação bilionária aos estados que zerassem a cobrança de ICMS sobre diesel e o gás de cozinha. A ideia é, com esse dinheiro, recriar o auxílio emergencial, agora num valor de mais R$200, no valor de R$200, para turbinar o Auxílio Brasil. Além disso, há previsão de dobrar o valor do Vale Gás e de se criar um auxílio para os caminhoneiros. A gente vai até a Brasília conversar com a repórter Larissa Rodrigues. Oi, Larissa, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, para quem acompanha a gente. O governo, que há mais ou menos 2 semanas apresentou um texto aqui no Congresso Nacional, batizado de PEC dos combustíveis, e chegou a prometer então compensar os estados que perdessem em arrecadação de ICMS, o ICMS, que é o principal imposto estadual que recai nos combustíveis. O governo tinha prometido que aqueles estados que zerassem esse imposto numa tentativa de baixar os preços lá na bomba, poderiam então ter esse montante de volta pago pela União. Agora, a ideia do governo é mudar tudo isso. Hoje, em entrevista coletiva, o líder do governo no Senado Federal, o senador Carlos Portinho, disse que o governo acredita que os governadores não gostaram muito dessa ideia e que quer usar essa verba de cerca de 30 bilhões de reais, que seria usada para compensar os estados, para, como você disse, recriar então alguns outros benefícios. Hoje, por exemplo, o auxílio gás ele é pago um mês sim, outro não. O governo quer passar a pagar todo mês. Além disso, existe uma possibilidade também de aumentar em R$200 o Auxílio Brasil, ou ainda chamado de uma nova edição do auxílio emergencial no valor de R$200, como apurou a nossa analista Thaís Arbex. Além, claro, de também pagar o chamado Pix Caminhoneiro, que seria um benefício de mais ou menos R$1.000 aos caminhoneiros. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Larissa Rodrigues, que falou ao vivo de Brasília. Fundamental colocar de volta Yuri Pita nessa conversa, porque tudo isso vai ser aprovado se a PEC passar. E a gente sabe como é difícil passar PECs no ano eleitoral. É preciso muito voto na Câmara, no Senado, em 2 votações. É verdade, Márcio, mas até tem alguns mecanismos. Por exemplo, a Câmara adotou um procedimento de presença para o mês de julho, justamente para facilitar a realização desse quórum. E para a gente entender do que a gente está falando, quando o governo fala, por exemplo, do Auxílio Brasil, a gente já começou a falar um pouco disso com a Thaís Arbex, mas a gente preparou uma arte, Márcio. Lembra que na terça-feira a gente fez aquela conta, Sim, com a ajuda do Écio Costa e do pessoal da P3 Inteligência, sobre o impacto do Auxílio Brasil nos valores atuais, R$400, nas economias locais. Por exemplo, no estado do Maranhão, o Auxílio Brasil representa 4,69% de tudo que o Maranhão recebe de dinheiro. Da economia do Maranhão. Incrível. Pelo parâmetro de 2019, que é o último dado do IBGE, atualizado até 2021. Foi essa conta que a gente tinha feito lá na terça-feira, que o Écio Costa tinha feito para a gente. Você atualizou isso? A gente pediu para o Écio fazer essa atualização, levando em conta esse valor de R$200 a mais. Ou seja, o que significa isso? De janeiro até maio, o governo já pagou. E esse valor foi crescendo ao longo desses meses. Mais gente conseguiu entrar no benefício, etc. Então, assume-se que o mês de junho continue o valor de R$400 por beneficiário
De julho até dezembro passa a ser R$ 600. E aí a gente percebe o incremento nesses estados, por estado. Não muda a ordem, mas, por exemplo, o Maranhão, a gente estava falando de quase 5% da economia, chega a quase 6% da economia local. No estado do Piauí, de 4,39% para 5,5% do PIB local. É um volume significativo a mais de dinheiro. Exato. No total, a gente está falando, Márcio, de um incremento, o que o Écio Costa calculou que deve custar o Auxílio Brasil, mantidos os R$ 400, é pouco mais de 87, 88 bilhões de reais. A gente está falando de colocar mais 22 bilhões nessa conta. Ou seja, a gente teria um programa que passaria dos 100 bilhões de reais, isso falando do impacto fiscal geral em todo o país. Claro, continuando aquela lista que a gente fez dos estados menos atingidos, né, que menos precisam, exato, que o peso do Auxílio Brasil é muito menor na economia, mas mesmo eles teriam um impacto significativo, como a gente pode ver, né? Quer dizer, no sentido do crescimento que isso significa. A conta é mais ou menos a seguinte, levando em conta metade do ano e metade do valor de adicional, a gente tem que, no total, o incremento é de mais ou menos 25% do que tinha sido planejado anteriormente. Agora, vai passar por uma PEC, mas como estamos no ano eleitoral, é preciso determinar que estamos num estado de emergência, não é isso? Tem algumas condicionantes legais para que isso ocorra, justamente as restrições que a legislação impõe, para que não seja feita proselitismo, ou seja, para que o governante de momento, federal, estadual, municipal, numa disputa eleitoral não faça puro proselitismo para conseguir votos. Claro que a gente tem percebido uma preocupação muito forte do governo federal e isso tem impacto, inclusive, em percepção de risco fiscal, como o NACA, inclusive, tem falado isso para a gente já nos últimos tempos. Mas, de qualquer modo, toda essa engenharia de votação no Congresso Nacional está sendo feita justamente para poder atender, porque, independentemente dos interesses eleitorais, é um fato. As pessoas estão precisando de mais recursos. A própria questão do Vale Gás, Márcio, deixou isso muito evidente. O quanto dinheiro que era para ajudar as pessoas a comprar gás estava sendo utilizado para outras compras, muito provavelmente para a compra de alimentos. Inclusive, com esse incremento, o que o Écio Costa deixou muito claro é que, muito provavelmente, essa injeção adicional de recursos deve ir essencialmente para a alimentação e, eventualmente, até para pequenas reformas, que são os gastos primordiais de famílias de baixa renda que são atendidas por esse programa.